Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos falar sobre o nosso camisa 10, vamos falar sobre Bruno Zapelli, jogador que vem gerando interesse de muitos clubes e de vários mercados. Sondagens de futebol europeu, sondagens do futebol da América do Norte, né? Sondagens de muitos times da MLS, sondagens de times brasileiros. E o Bruno Zapelli, todo mundo sabe que é uma grande joia. O grande ponto é, com todas essas sondagens sendo uma das possíveis negociações que o Atlético mais lucraria, até pensando na montagem do time para a temporada que vem. Negocia ou não negocia? O que fazer com o Bruno Zapelli? E a gente vai debater isso nesse vídeo. Vou pedir para você deixar o like, se inscreve no canal, me ajuda a bater 30 mil. A gente vai alcançar essa meta, tá muito perto, eu conto com a ajuda de vocês. Se inscreve no canal para não perder nenhuma informação aí também sobre o mercado do Furacones, beleza? Primeiro de tudo, vocês sabem que eu sou um grande fã de Bruno Zapelli. Eu acho ele muito bom jogador, muito criativo, muito talentoso. Eu acho que, assim, o resumo do que é o Zapelli e do que é o Atlético com o Zapelli e o Atlético sem o Zapelli foi aquele fatídico jogo contra o Bragantino. Um Atlético sem o Zapelli criando muito pouco, gerando muito pouco perigo. Após a entrada do Zapelli, ele acha um passe extremamente improvável e bota o Eric em condição de fazer o gol que poderia ser o gol da nossa permanência se a gente não toma aquele gol. Então, assim, é um jogador que ele tá além dos seus companheiros. É um jogador que tem uma capacidade criativa além da capacidade criativa dos seus companheiros, e isso precisa ser dito. É um jogador que é muito difícil você encontrar algum semelhante ao Zapelli em outros times do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, com essa visão de jogo, com essa capacidade criativa, com essa capacidade de dar ritmo ao jogo, algo que às vezes eu acho que o torcedor não valoriza muito, mas é muito diferente a maneira como o Atlético ataca com o Zapelli e a maneira como o Atlético ataca sem o Bruno Zapelli. Eu acho que isso precisa ser dito, sabe? Então, assim, o Bruno Zapelli é um jogador que eu gostaria muito que ficasse para a próxima temporada, mas a gente não tem essa garantia. O grande ponto é que, mesmo não tendo essa garantia, existe um debate muito claro de a Série B é um jogo mais físico, a Série B é um jogo que o Zapelli não conseguiria se criar ao natural por uma certa falta de competitividade, podemos definir assim. Beleza? Só que eu vou mostrar para vocês que isso é um factoide. Isso não procede. Na Série B você precisa de qualidade. Na Série B você precisa de alguém pensando o jogo. Na Série B você precisa de alguém dando ritmo ao seu jogo. E é mais ou menos assim que nas últimas 4 temporadas a gente viu os times subir. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui numa tabela que eu trouxe dos últimos 16 times que foram promovidos da Série B para a Série A. Quem era o camisa 10 dessas equipes, né? Quem representava esse toque de qualidade no meio-campo das equipes que subiram. Em 2024, 4 times subiram: Santos, Mirassol, Sport e Ceará. Só o Ceará que não tinha ninguém nesse perfil mais cerebral, era um meio-campo ali com 3 volantes, óbvio, muita participação do Lourenço, muita participação do Mugni na parte criativa, mas não tinha esse camisa 10 mais cerebral. O Santos tinha o Juliano, Mirassol, o Gabriel e o Sport, o Lucas Lima, que para mim foi o grande destaque da Série B, o melhor jogador da Série B. No ano anterior, em 2023, Mateuzinho, Nenê, Marquinhos Gabriel e Shailon eram os camisas 10, respectivamente, de Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense. Ou seja, os 4 tinham essa peça mais criativa, essa peça mais cerebral, essa peça com mais qualidade para chegar no último terço. Jogadores que chegaram na Série A, nem todos conseguiram se destacar. Se você for parar para prestar atenção assim, Nenê, reserva do Juventude, Marquinhos Gabriel acho que foi até dispensado, o Shailon também não conseguiu ser um destaque na primeira divisão, Mateuzinho conseguiu. Mas, de qualquer forma, jogadores que não são destaque na primeira divisão, jogadores que são até escanteados na primeira divisão, eles sobram na Série B. Em 2022, quando Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco subiram, o Vasco tinha o Nenê, assim como o Juventude. O Bahia tinha o Ricardo Goulart, o Grêmio tinha o Bitelo, e o Cruzeiro também era uma espécie de 3-4-3, aí tinha o Pedro Castro ali como jogador mais criativo. Bitelo muito bem no Grêmio ao ponto de ser vendido para o futebol russo. Os medalhões Ricardo Goulart e Nenê também foram peças importantíssimas
para as respectivas equipes, né? Ricardo Goulart, acho que foi o último traço de bom futebol dele. Aí você tem aqui, em 2022, não, 2024, 2023, 2022, 2021. 2021. O Botafogo tinha o Chay, o Goiás tinha o Elvis, que foi líder de assistência nessa temporada, o Avaí não tinha, e o nosso rival tinha o Rafinha. No total foram 16 times e 13 tinham esse camisa 10 mais talentoso. Então, assim, camisa 10 na Série B é uma peça importante. Camisa 10 na Série B é uma peça que faz a diferença. Camisa 10 na Série B é uma parte que desequilibra. Se você for tentar se igualar aos times da Série B, você vai ser só mais um time de Série B. A partir do momento que você entende que você tem mais ferramentas técnicas do que seus adversários, pô, você vai estar passos à frente e você vai estar mais perto do que mais importa. Que no final das contas é o acesso, ninguém tem dúvida sobre isso. Então, assim, quando a gente fala sobre uma Série B, a gente tem que se portar como o melhor time da Série B. E pra mim, ter jogadores do gabarito do Bruno Zapelli, que basicamente 90% dos times da Série A querem, mostra uma certa ambição do Atlético. Eu entendo se o Atlético negociar o Zapelli. Eu juro pra vocês que eu super entendo se o Atlético optar em negociar o Bruno Zapelli. É muito dinheiro, já chegaram propostas muito robustas pelo Bruno Zapelli e tá muito claro que o Atlético ele entra num cenário financeiro que ele precisa fazer dinheiro. Mas se ele ficar, pra mim ia ser uma grande notícia. Você teria um meio-campo mais qualificado. Acho que dependendo do técnico que você trouxer, você pode até pensar numa dupla com o João. Se na Série A, enquanto jogaram juntos, Zapelli e João já foram super bem, imagina numa Série B, gente. Imagina numa Série B. Imagina numa situação que a gente tem dois dos maiores expoentes de talento da posição no futebol brasileiro próximos. Eu fico sonhando com isso, assim, que chegue um técnico que dê o protagonismo necessário para o Zapelli a partir de uma boa estratégia de jogo, sabe? Eu espero do fundo do coração que o Zapelli seja um profissional que o jogo converse mais com as características dele, porque quando isso aconteceu, principalmente ali com Wesley e com Varane, a gente viu a gente viu ele a gente viu ele jogando muito bem. A gente viu ele sendo uma peça muito importante pro funcionamento da equipe e fazendo o Atlético atacar melhor. Então, hoje teve uma primeira reunião para o staff do Zapelli apresentar as situações que vêm surgindo, né, em relação à permanência ou não do Bruno para a próxima temporada, mas espero que seja uma reunião positiva. A gente não pode se livrar de todo mundo, cara. O Atlético tem jogadores muito bons, assim. O Atlético tem jogadores que podem ajudar na reconstrução dessa equipe, né? A gente está no processo de reconstruir o clube como um todo. E, assim, na minha cabeça, o que vem é que o Zapelli é, com certeza, uma peça muito importante para essa reconstrução. Valeu, pessoal? Tamo junto, heróis!